Então vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos rogar a esse Pai de amor, a esse Pai de luz, de bondade, que possa, nesse momento, nos envolver, nos amparar, nos fortalecer. Pai divino, permita que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, possam, Senhor, envolver todos os médios, todos os espíritas, possa trazer a responsabilidade ao dever, cumprindo as suas missões. Pai, ilumina todos aqueles, Senhor, que estão nessa labuta constante. Abençoe, Senhor, a todos e desperte, Senhor, desperte para a verdadeira luz, para a verdadeira paz, Senhor. E assim, Senhor, nós agradecidos somos por a sua bondade. Permita, Senhor, que o seu amor nos envolva agora e para todo e todo sempre. Nós temos esse texto, nossa segunda parte da nossa aula. Amai os vossos inimigos. E nós entendemos o Espiritismo bem compreendido. Quer dizer, que você entenda ele com profundidade. Sobretudo, bem sentido. Quer dizer, a nossa alma tem que sentir. Tem que sentir o Espiritismo. Nós temos que saber por que nós vamos buscar. Facilita a prática do Cristo e a fé inabalável. Então, se eu quero ser cristã, eu preciso compreender com profundidade o que é amar os meus inimigos. Como que eu vou solucionar esse trabalho? Então, dando continuidade à segunda fase, que nós fizemos a primeira e vamos para a segunda. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra face. E isso é falado para nós espírita. O que é uma face? É um ponto de honra, é a suscetibilidade sombria, é o orgulho da exaltação da personalidade, injúria contra injúria, ofensa contra outra. E o Cristo vem nos ensinar, dentro do cristianismo, retribuir o mal com o bem. Não resistir ao mal que vos queiram fazer. Olha a grandiosidade do Cristo. Vem e nos fala. Não resistir ao mal que vos queiram fazer. O que significa isso? Então, eu, como médium, eu posso mutar, eu posso reformar, eu posso modificar. Porque o que modifica o fluido? É o meu pensamento. Tudo o que eu penso, eu realizo. Então, quando eu penso, desejo e tenho a vontade grande de realizar, e como médium, eu tenho uma companhia amorosa dos espíritos amigos que me auxiliam nessa transmutação. Como que eu vou me livrar? Como que nós vamos se livrar, então? Como cristão, que Jesus disse para a gente não resistir, quer dizer, você deixa que o mal chegue até você, deixa o mal chegar, e soluciona, e resolve, e faça alguma coisa. É a troca de fluido. Então, eu preciso trocar o fluido do orgulho, da injúria, da exaltação, da suscetibilidade, da ofensa. Então, são palavras-chave. Palavras-chave. Então, quando eu estou orando e vou pedir que os espíritos amigos me ajudem a solver o orgulho, solver a injúria. Se nós, médios, estamos sentindo injuriados, maltratados, se existe aquela soberba, aquele orgulho, aquele excesso
Nós sabemos que esse fluido está ambiental, que esse fluido está impregnando a casa, os móveis e a mim. Então, eu tenho que pedir para me transformar. Então, eu vou elaborar. O que é elaborar? Eu vou trabalhar nesse fluido. Eu vou modificar, eu solvo. Porque basta um médium falar, vou solver e vou limpar. É tal qual colocar que boa no pano de prato sujo. Você vai limpar. Então, você lava, você passa sabão, você ferve, põe que boa de novo, põe omo, daqui a pouquinho ele está limpinho. Então, esse processo de tirar a sujeira, de tirar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, é o mesmo processo de você limpar algo que está sujo, encardido, cheio de óleo, de podridão, de sujeira. E esse é o fluido. Então, o mesmo processo de limpar um pano de prato é o processo de limpeza que nós devemos fazer a nível espiritual. É o mesmo processo. Então, eu tenho que modificar o fluido malsão, porque o fluido malsão, ao nosso redor, vai nos deixar doentes, vai deixar a nossa casa impregnada de fluidos malsão. É como gordura, é como fritar um bife. Você frita o bife lá, mas impregna tudo. E se você comer churrasco também, 2 dias depois a sua mão cheira churrasco. Tudo que você come, você solta pelos poros. Nós impregnamos com aquilo, com os fluidos malsão. Então, eu preciso modificar. Esse é o êxito da mediunidade. Esse é o êxito da manutenção do equilíbrio do médium. Mas nós só entendemos isso porque somos espírita. Porque para as outras religiões eles terão dificuldade e discernimento deste entendimento nesta grandiosidade ensinada pelo Cristo. Qualquer outra face que você vai apresentar, você vai modificar, solver e transmutar o orgulho. Você vai tirar os espíritos pseudo-sábios, o espírito enganador, o espírito duelista, a injustiça. Então, quando você se sente injustiçado, é você que tira esse fluido da injustiça e coloca a justiça real, a dignidade e a honra. Se você tem um espírito enganador, você tem que tirar ele da sua casa, da sua vida. Um espírito pseudo-sábio. Então, quando nós estudamos a escala espírita, ela é clara, ela é precisa. Só que nós precisamos entender que aqui na Terra nós estamos com esse mundo ao nosso redor, ainda de personalidades que não se modificaram, que não se reformaram. E quando vem até nós, espírita, é justamente para poderem serem levados para as colônias espirituais. Esta é a grandiosidade da doutrina espírita para que os espíritos reencarnem em melhores condições. E não volte aqui com casca e tudo. A fé. A fé no futuro. O que é minha fé no futuro? É ter certeza que eu vou auxiliar um espírito brincalhão ou zombeteiro, que essa é minha fé. Eu tenho fé que ele indo para uma colônia espiritual, ele vai nascer melhor. Um espírito pseudo-sábio, orgulhoso do seu conhecimento, só que falso, ainda hipócrita, ele, indo para uma colônia espiritual, ele vai se melhorar, porque ele vai entender. O que ele não pode ficar, um pseudo-sábio, é andando pelas ruas, pelas calçadas, pelas fábricas, infernando a vida dos outros. O enganador também vai infernar. O duelista também vai infernar. Então, quando nós precisamos nos libertar dessas ondas vibratórias, é esse o trabalho do médium. Essa é a consciência da mediunidade. Por essa razão, o Evangelho segundo o Espiritismo é para quem tem o conhecimento do socorro e do diálogo com os espíritos. Quando nós confiamos na justiça de Deus, porque se Deus nos deu a mediunidade,
Ele nos deu com a pureza máxima, só que nós estamos em evolução. Pede força aos homens. Quando mais elevar o pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Então, tudo que te magoar, tudo que te ofender, você desintegra, dissolva o teu orgulho, a tua vaidade, teu faniquito. Trabalhe, liberte a você mesmo, liberte a sua família, liberte seus entes queridos, que é essa a importância do valor da mediunidade. O que é a vingança? O que nós mais temos no mundo dos espíritos são os vingadores. E também os vivos, que não engolem qualquer coisa, não engole mosquito, gata, nada, não engole nada. Então, essa vingança, ele quer se vingar sempre, sempre. Então, somos nós que solvemos e desintegramos esse hábito selvagem da vingança. Somos nós. Não vai cair do céu. Somos nós, médiuns, que tiramos esses efeitos de dentro da nossa vida. É esse o projeto da mediunidade, mas ainda muito mal compreendida e muito mal trabalhada ainda. Mas a nível de futuro, com certeza nós compreenderemos melhor o objetivo da mediunidade. A vingança, o vingador, ele tem uma paixão pela vingança, pela cólera, pelo ódio, pela hipocrisia, pela calúnia, pérfidas insinuações, cria odiosas armadilhas, atacam então a honra, ataca onde? Na honra do médium, não é do outro lá fora, não. Ataca a honra do médium e nas mais caras afeições. Então, esses selvagens, espíritos selvagens, vivos e mortos, eles vão atacar a nossa honra e a nossa família. Seu filho, sua filha, alguém que você ama muito, eles criarão armadilhas odiosas. Então, quando a gente lê o Evangelho, porque o que está aqui está no Evangelho. Eu estou falando as palavras-chave do texto do Evangelho. Então, se o médium entender isso que eu estou falando, quando nós falamos, cuida do teu lar, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, porque as pessoas que te odeiam, malignas, elas vão atingir a tua honra e a tua família. Então, você tem que estar pronta, forte, guerreira, com toda a sua equipe de trabalho, com conhecimento para desmagnetizar e limpar tudo isso. É esse o objetivo da mediunidade consoladora, porque nós vamos consolar também a nossa família. Sem a caridade não há salvação. Será que nós, espírita, é a caridade material? Será que é para me dar comida, sopa, pão, agasalho, cesta? Não, 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 não e não. Qual é o nosso trabalho? É um trabalho espiritual. É a doutrina dos espíritos. Ela não é uma doutrina materialista. Ela não é uma doutrina para efeitos materiais. Nós somos uma doutrina para o efeito da alma. Da alma. Eu direi sempre, você pode dar pão, agasalho, comida, seja o que você quiser. Mas a salvação está no socorro dos espíritos que vêm ao teu lar, teus cobradores, teus obsessores, seus vingadores. E o Evangelho nos fala, reconcilia-te primeiro. Então, o processo de reconciliação
É facílimo para nós médiuns. É só pedir, é só rogar, é só suplicar. É tirar toda essa falência moral, toda essa pobreza íntima da alma, esse orgulho, essa vaidade que está dentro, a podridão da alma. E nós temos todos os meios de limpeza, porque os espíritos elementares, eles nos ajudam. Os espíritos do vegetal nos ajudam. Os espíritos do reino dos animais nos ajudam. E os espíritos do reino dos homens também nos ajudam. Então, é entrelaçado os dois mundos. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos é entrelaçado. Se nós entendermos isso daqui, nós teremos um bom caminhar com a nossa mediunidade. Então, o que eu posso fazer quando eu recebo na minha casa o ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida? Que a nossa família, eu não sei se eu quero ser espírita, eu não sei se eu quero ser religiosa, não sei. Isso é dúvida da fé, é dúvida do conhecimento, é dúvida da esperança. Então, quando eu encontro o erro, o desespero, a tristeza, as trevas, a antipatia, a miséria, o que é que eu, médium, vou trabalhar? Eu vou transformar tudo isso em amor, em redenção, em união, em fé, em verdade, em esperança, alegria, luz, simpatia, riqueza. Então, eu vou pegar todo esse mal e eu vou aprender a modificar isso. É para isso que te serve a mediunidade. E é por isso que está muito difícil das pessoas ainda querer aprender, porque elas não entenderam o quanto a mediunidade beneficia as criaturas, quanto que a mediunidade vem com a sua forma de luz e de esperança. Quando nós começarmos a falar para as pessoas, os médiuns perto de nós, e dizer para eles que a mediunidade é luz, que a mediunidade é esperança, que a mediunidade é um meio dele ser livre dos percalços do passado e encontrar uma nova esperança, uma nova luz. A doutrina dos espíritos, ela tem que ser divulgada na sua base, porque as pessoas simples e comuns, ela não entendem o evangelho segundo o espiritismo. Elas vão entender numa versão católica, evangélica, mística, esotérica, porque o evangelho falado é igual. É igual nas igrejas crentes, nas igrejas católicas, quando você for. Agora, a compreensão do evangelho, na sua profundidade, precisa do conhecimento espírita. Precisa da ciência, de todo esse entendimento maior do que fazer com os fluidos e com os espíritos. O ódio está lá, hein, no Evangelho, não fui eu que falei, não, hein? Está lá no Evangelho, leia o texto que você vai encontrar isso daqui. O ódio. Tomai, sobretudo, a peito e a frente. Quer dizer, receba ele, modifica, transforma, elabora. É esse o trabalho. Né? Quando nós estamos dando passe de uma pessoa, nós estamos elaborando, nós estamos tirando aquele fluido ruim para colocar um fluido bom. E assim são os mortos. E assim são qualquer pessoa que chegar perto de nós. Só que nós temos isso, recebemos e transformamos. Só que esse é o trabalho do médium. E saber que nesse processo de alta limpeza, nós limpando o ódio, o desprezo, aqueles que nos ultrajam, que nos perseguem, tem que entrar a lei do amor. E qual que é a lei do amor? O amor de Deus,
o amor de Jesus, o amor dos espíritos superiores, o amor das nossas equipes familiares, o amor de todos aqueles que trabalham conosco, nos ajudarão a transformar e a modificar os fluidos. Então, isso é fundamental. Médium precisa aprender, essa é a fonte primária da doutrina dos espíritos. É o aroma, é o perfume, é a hóstia imaculada. O Cristo nos ensinou a maior partícula do amor de Deus, a mais poderosa, a mais sublime. E é isso que nós temos que entender. Nós temos esses espíritos grandiosos. Jesus, o grande diretor da Terra. Só que nós precisamos auxiliá-lo a prestar essa limpeza psíquica, espiritual. Então, quando eu falo para o médium que ele tem que iniciar no seu lar, na sua família, porque é um trabalho ainda pequeno. Agora, para aqueles que vieram para trabalhar com maior pessoas, eles têm que ter vindo muito mais preparados ainda. Porque só de estar na nossa casa, já temos o ataque dos adversários contrários, inimigos. E quando nós estamos com mais pessoas, mais o ataque maior ainda. O que é luz? Luz é energia, é a massa desintegrada. O que é massa? É a energia condensada. Então, quando eu estou trabalhando com a energia e estou desintegrando, ela se transforma em luz. Quando essas trevas escuras, ela se condensa. E por isso que o fluido fica condensado ao nosso redor, cristalizado. Isto é uma lei física. É uma lei da física. E que ela entra com facilidade dentro do conhecimento espírita. É o que nós precisamos entender. Então, se luz é massa desintegrada, são partículas, são fluidos, a massa é o fluido condensado, do ódio, da raiva e da vingança. É isso daí. Então, nós temos que compreender isso. O duelo. O Espiritismo apagará esse último vestígio da barbárie. Não deixar desviar o caminho da retidão, alcançar a sua missão. Não se importa com os espinhos que causam arranhaduras, roçam a epiderme. O nosso estúpido amor próprio, a nossa tola vaidade, nosso louco orgulho. Não deixar que esses ferimentos nos ferem, nem impedir de progredir na caminhada. Então, o que médium tem que entender? Que esse duelo com as coisas ruins e negativas você tem que tirar para você cumprir a sua missão. Então, mesmo que você esteja arranhada, você tem que continuar na sua jornada. Então, você tem que tirar essa grosseria desse vestígio de barbárie, quer dos vivos, quer dos mortos. Então, nós temos que tirar, para que ele não seja um empecilho na nossa caminhada. Para que o médium fale, eu não dei conta, vou deixar para outra encarnação. Não faça isso. Porque você deixar para a próxima só daqui 150 anos. E se você morrer e ficar lá no umbral e ninguém te socorrer, e não te levar para um centro espírita para te socorrer, ou um médium te socorrer, você vai nascer com casca e tudo. Cansado, acabado, inútil, vazio, preguiçoso, porque do jeito que morre se nasce. A modificação só ocorre quando os espíritos são levados, são modificados pela equipe do médium, são elaborados pelo médium. É isso que nós temos que entender como espírita.
Esse é o único meio da salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, vamos aprendermos a sermos caridosos espirituais. Como fazer a reparação? Como que eu vou reparar tudo isso? Vou fazer uma troca de fluidos. Devemos banir, modificar os fluidos malsão. Então, eu vou modificar a aminosidade, a guerra, a discórdia, o suicídio, a injúria, o gênio violento, colérico. Então, quem solve isso é o médium. Quem solve, quem limpa, quem restaura, quem refaz é o médium. Então, se o médium não tiver um estudo e uma compreensão, o que ele vai fazer? Ele se torna inútil dentro de uma casa espírita, se torna inútil dentro de qualquer religião. Porque esse é o propósito. Saber entender como usar a espiritualidade em seu favor, a nível de crescimento da humanidade. O que eu preciso para cumprir e prosseguir a minha missão? Eu preciso mutar, modificar, elaborar, banir e impedir. O que pode me impedir? O meu pânico e a minha tristeza, a minha miséria e a minha serenidade, o meu mal e o meu egoísmo. O meu orgulho é um obstáculo na minha caminhada de médium. A vingança e o rancor podem me impedir. Então, o médium arranca a vingança dentro dele, arranca até as raízes, arranca seus pontos de honra e de suscetibilidade sombria. É você que tem que tirar. Não pensa que você vai ficar parado lá e você vai receber de graça tudo isso. Isso é um trabalho da alma. É um trabalho no perispírito. Por isso é que nós precisamos estudar e compreender os fluidos na Gênese. Então, a Gênese é a parte científica da doutrina dos espíritos, sobre o fluido, roupagem dos espíritos. Como que é feito esse grande trabalho? Então, se nós não estudarmos, nós não vamos compreender. Porque isso que nós ensinamos aqui, talvez seja 1% da grandiosidade do ensino da doutrina dos espíritos. Foi muito pequeno para que nós possamos, assim, caminharmos com maior segurança. Então, eu preciso tirar a hipocrisia, a calúnias, pérfidas insinuações. Então, não é para médio ficar triste, ai, porque fulano falou que eu sou feia, porque eu sou gorda, porque eu sou isso. Gente, tira, arranca esses fluidos, as odiosas armadilhas que as pessoas armam para você, familiares, amigos, pessoa do lado, a vizinha da frente. Tira essas armadilhas, tira essa discórdia, essa dúvida, o erro, o desespero, as trevas, antipatia, as guerras, os suicídios. Então, nós médios temos um mapa de trabalho, nós temos um roteiro de trabalho. E esse trabalho nós iniciamos conosco, para realizarmos o melhor. Então, socorrer os espíritos é fundamental. Existem milhares de colônias espirituais, imensas, imensuráveis. Todas elas estão em atividade por algum grupo, por algum médium, por religiosos, estarão trabalhando. E nós espíritas também, porque esse é o nosso objetivo. Qual é o objetivo de uma colônia espiritual? A transformação espiritual do espírito, através do estudo da obra básica das ciências naturais, ciências biológicas, ciências espirituais, projeto reencarnatório.
Enquanto nós levamos um espírito para um hospital, um pronto-socorro e ele uma colônia, ele vai ter que se preparar com tudo isso para retornar com sabedoria, com prudência, com conhecimento. Como que formam as nossas colônias espirituais? As colônias espirituais atendem à característica da equipe espiritual do médium. Todas essas colônias espirituais esparramadas, planetárias, ou vieram do budismo, ou vieram dos católicos, ou dos protestantes, ou vieram de alguém. Então, aqueles médiuns, na proposta do socorro, criou-se colônias espirituais de acordo com aquilo que ele queria realizar, no sentido de fazer o bem. Então, foram socorridos. O que essas nossas colônias espirituais vai realizar? Vai atender os nossos obsessores, nossos cobradores, nossos espíritos doentes, nossos espíritos pseudo-sábios, nossos espíritos duelistas, nossos espíritos enganadores, adversários, difamadores. Então, o médium vai passar pela difamação, médium vai ser enganado, médium vai receber os duelistas, vivos e mortos, eles virão até nós, porque eles não estão bem, porque eles não encontraram a luz, então eles vêm até nós em busca de socorro. Então, o médium tem que trabalhar, ele tem que entender isso, para ele não ficar, meus protetores não me auxiliaram, não fizeram nada por mim, ficar chorando pitanga, como se o protetor que fosse ter que fazer. E não é ele que fala, quero retirar os espíritos enganadores, quero retirar de perto de mim os espíritos pseudo-sábios, quero tirar esses espíritos malignos de perto de mim. Então, quem pede é o médium. E é isso que nós estamos equivocados. Aí ficamos esperando um outro médium para tirar, outra pessoa, um pastor, queremos que alguém tire. Mas eu sou corajosa e vou dizer para você, nem eu, nem um pastor, nem um pai de santo, nem uma mãe de santo, nem padre, nem bispo, nem ninguém vai tirar o que é seu. O que é seu, só você tira. Então, quem tem que trabalhar é você. Os médiuns podem aliviar. Aliviar. Eu posso aliviar. Os pastores podem aliviar. 3 vezes. Depois disso, terá que se virar sozinha. Então, quando uma pessoa vai no centro espírita, ela recebe uma vez, 2, 3, não adianta ela voltar na 4ª e querer que aquele médium realize para ela uma proposta maravilhosa. Aí ela vai bater no outro centro, no outro, vai no candomblé 3 vezes, vai na umbanda 3 vezes, vai no pastor. Depois para. Ninguém está autorizado a cumprir a missão de ninguém. Então, isso precisa ser modificado. É como falo, as pessoas nos procuram como espírita, eu e todos os médios, achando que nós vamos tirar o karma deles. Que eu vou tirar o problema dele. Mas foi ele que roubou, foi ele que matou, foi ele que estrupiou, foi ele que prejudicou a mãe, os filhos, foi ele que fez as coisas erradas. Por que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar o que eu errei. É essa que é a visão. Nós estamos numa visão arcaica ainda do conhecimento da época do Egito, da Mesopotâmia, de 10 mil anos atrás, que a pitonisa, o sacerdote, tinha que tirar dos outros. Isso não existe. Não existe. E essas pessoas que ficam batendo nesse centro, vai passar algum tempo e vai falar, eu não acredito nesse negócio de espiritismo. Eu não acredito nisso, mas não vou acreditar mesmo. Porque ninguém vai tirar isso dela. Ninguém está autorizado a carregar o karma do outro. Nós somos educadores. Nós socorremos as almas.
Mas nós não podemos pegar o dito karma daquela criatura, porque é dela. A evolução é dela, não é minha, não é nossa, é dela. É ela que tem que trabalhar pelo seu progresso espiritual. Então, essa dificuldade nossa, essa é a nossa grande dificuldade. E quando você encontrar esses médios, diga para eles que só eles podem se curar, só eles podem se aliviar, só eles encontrarão a paz e a alegria que eles desejam e a própria felicidade. Então, esse conceito de mediunidade, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser falado, ele tem que ser divulgado para o crescimento. A maioria quer desenvolver a mediunidade para se tornar mãe de santo, pai de santo, leitores de sorte. E quando você vê, Kardec fala que espiritismo não tem nada a ver com leitores de sorte. Nós não podemos modificar o destino de ninguém. É isso que precisa ser compreendido. Mas eu posso modificar tudo que está na minha volta. Posso mudar o meu ambiente, posso mudar a minha casa, posso mudar o meu destino, posso tirar a tristeza, a angústia, a depressão, tudo o que tiver de errado na minha vida, eu posso tirar. E é isso que médio ainda não compreendeu. Mas para você eu só posso te ensinar. Eu só posso te ensinar que nós temos uma visão equivocada de que nós podemos salvar o mundo. E nós não podemos. Só podemos salvar a nós mesmos. E é por isso que eu estou aqui, falando uma verdade, uma realidade do mundo espiritual. E que Jesus nos abençoa e nos proteja agora e sempre.